noite, amigos. Já estamos vivendo a grande expectativa para o jogaço das 9h45. Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil. Primeiro jogo num enfrentamento de 190 minutos, né? Porque antigamente se dizia 180 minutos, mas tem mais um tempo suplementar para decidir quem vai pegar River ou Lanús na final. O River saiu na frente ontem, 1-0, gol do Escoco, que aliás tem uma performance no River extraordinária, completamente contrário do que ele viveu, por exemplo, no Internacional. Ele se dá bem na Argentina, já fora destaque em outras Libertadores da América. E agora, em 14 jogos, o Escoco já fez 12 gols. Mas para falar de outro centroavante do Internacional, hoje, uma das atrações, inclusive meio que endeusado lá em Guayaquil, claro, endeusado porque é a primeira alternativa para o lugar do Jonatas Alves, que é o centroavante titular do Barcelona de Guayaquil, que tem uma média de 0,57 gols por partida. Então é o que se tem. Por isso estão tentando inflar o Ariel e apostando que ele possa fazer até gol ou gols contra o Grêmio. Mas o grande X da questão hoje é saber se o Michel terá ou não condições de jogo. Condições razoáveis ele tem. Agora, condições de jogar tudo que pode, tudo que sabe e tudo que se deve jogar numa decisão, de repente, a chance para o Jailson, que foi bem, relativamente bem contra o Corinthians, foi um dos melhores em campo, se ouve bem nas duas partidas contra o Botafogo, mas não vinha bem, né? Inclusive hoje lá em Guayaquil, um dos comentários é que ele também não estava bem porque era um dos parceiros extracampo do Bolanhos. Vejam só o que faz o estrago da Night, né? Mas o Jailson parece que voltou para a terra, voltou a se fixar na necessidade de trabalhar com afinco e é um dos destaques do treino do Grêmio e por isso ganhou moral, até para quem sabe o Grêmio prescindir do Michel. Aliás, o Michel já foi uma recuperação meio que milagrosa, né? Se esperava que ele pudesse jogar só a segunda partida contra o Barcelona de Guayaquil, não só jogou contra o Palmeiras, como teria chances de jogar hoje. Mas é aquilo que nós comentávamos hoje no preliminar com o Paulo Pelaipe. Muitas vezes, o jogador no calor do jogo não sente. E não sente nem no dia seguinte, sente 2 dias depois, que foi exatamente o que aconteceu com o Michel, que não conseguiu treinar na terça-feira. O Grêmio, portanto, tem uma dúvida no time: ou joga Michel, ou joga Jailson, e ainda tem o Christian e o Cícero. Todos eles podem jogar nesta função, trocando um pouquinho de lugar o Arthur, ou um pouquinho de lugar o Ramiro, mas esta é a situação. O Grêmio, portanto, Grohe, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, que ainda não renovou seu contrato com o Grêmio, Jailson, muito provavelmente, ou Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho, com o Lucas Barrios. O Grêmio ainda tem no banco de reservas, para se ter uma ideia, Paulo Vitor, Thierry, Léo Moura, o Christian, né, os outros já citei, o Michel, que pode ficar também na reserva, o Jailson, que pode ficar na reserva, tem o Cícero, tem o Everton, tem o Arroio, tem o Jael, quer dizer, e aí tem até uma dúvida, né? Arroio ou Jael. O Grêmio levou 14 jogadores para a reserva. Hoje teremos o grande árbitro Néstor Pitana dirigindo a partida e também árbitro de vídeo para a necessidade. Ontem em River Plate e Lanús não houve nenhuma vez o chamamento do árbitro de vídeo, quer dizer, foi pago sem a necessidade de utilização. Houve um lance de pênalti no final, ou não pênalti, né? Uma discussão até que se travou na imprensa ontem à noite. No entanto, o juiz, como a bola estava andando, deu prosseguimento e valeu a interpretação do árbitro, não podendo ali ter a intervenção do árbitro de vídeo. O Internacional está lançando um canal de transmissão pela internet para a sua torcida. Fez uma parceria e o objetivo de oportunizar que o torcedor possa acompanhar algumas partidas sem muita relevância, vai transmitir jogos treinos, jogos de categorias de base, jogos de copinha, tudo por um canal de Facebook. Irá ser um sistema que vai utilizar a internet como base para a transmissão de partidas, como eu disse, especialmente sub-20, sub-23, outras competições menores, futebol feminino e até amistosos, por que não, do time profissional. O Internacional
está renovando contratos com jogadores da base. O Juan, que tem 21 anos, renovou o contrato até 2020. Pela equipe principal, disputou 12 jogos, não marcou nenhum gol, mas teve algumas passagens interessantes, especialmente naquele jogo contra o Figueirense, que foi uma arrancada do Inter ali, quando o Inter não saía do lugar no começo da competição. O Jefferson, que foi utilizado há bem pouco tempo contra o Boa Esportes, não foi bem, volante da base, também teve contrato renovado até 2020. Mas aí eu fico me lembrando de quantos jovens o Inter já teve nessa função, né? Silva, Jair, e acabaram todos sendo emprestados ao longo deste ano. Dúvida do time do Internacional para o jogo contra o Ceará, Damião ou Robertson. No noticiário geral, o presidente Gustavo Ventura pede licença e o Náutico terá terceiro mandatário só em 2017. Hoje, outro que estão pedindo a cabeça é o presidente do Vitória, que está com déficit no ano de 10 milhões de reais. E o ABC segue em greve. Tá? Deve ser vitória do Londrina na próxima partida por WO, porque seguem de braços cruzados os jogadores do ABC, que não recebem um centavo há mais de 3 meses. E na Grécia se fala na possibilidade do Rodrigo Moledo voltar para o Internacional. É isso. Vamos falar bastante de Grêmio, vamos falar bastante de Inter. Já teremos aí também um enfrentamento direto no Campeonato Brasileiro de Palmeiras e Corinthians. Em São Paulo já tem gente grande dizendo que o Palmeiras, pelo sucesso mais recente, vai atropelar o Corinthians. Enfim, todas essas questões nós vamos debater aqui. E na Série B, será que o quarteto de cima já subiu? Vai subir? Ou pode haver uma variação com o Oeste entrando nessa briga? Por enquanto, o Internacional 61, para mim já subiu. 56 tem o América Mineiro, 56 chegou ontem o Paraná, 55 tem o Ceará, e aí vem 51 Vila Nova, que perdeu ontem para o Paraná, e 49 o Oeste, que ainda não jogou na rodada, pode chegar a 52. Já voltamos. Estamos de volta, já com os convidados. Hoje é dia de decisão, tem Grêmio contra Barcelona de Guayaquil e tudo pode se decidir no primeiro jogo ou em 180 minutos. Se o Grêmio tomar uma goleada, dificilmente reverte aqui. Se o Grêmio perder por um gol de diferença, por exemplo, 3-2, pode ganhar aqui de 2-1, que por ter feito 2 gols fora de casa, o Grêmio vai se classificar. Então, são coisas que podem acontecer. Se ganhar o Barcelona de 1-0, já é um resultado complicado, porque aí o Grêmio obriga o Grêmio a fazer um score de 2 gols de diferença. Né? Então, a frase do presidente, que muita gente estranhou, que o presidente disse que, olha, até perdendo pode ser um bom resultado, é uma frase razoável. Se o Grêmio perder de 2-1 lá, né, ganha de 1-0 aqui, está dentro. Se perder de 3-2 lá, ganha de 2-1 aqui, está dentro. Então, o Grêmio, pela sua pujança, pela sua tradição, e se começar a recuperar hoje o bom futebol, porque não é Paulo Porto que é técnico, o professor Roberto Titz, é Titz. Isso. E Fantinel, Charlon Fantinel, sabe que o Grêmio, recuperando o seu futebol hoje à noite, nem vai se lembrar do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Não? Mas tem que recuperar o bom futebol, porque para passar do Barcelona a gente já viu que os caras têm que jogar bola. Né? Boa noite a todos. Boa noite, prazer estar aqui novamente. Não tem dúvida que o Grêmio, a partir de um resultado ruim, vai começar a doer muito, né, a situação do brasileiro. Sim, agora o reverso do que... Mas um resultado muito bom... grande, mas é evidente que esse é o campeonato do Grêmio esse ano, né, sem dúvida. E o Grêmio, o Jailson, por exemplo, até eu estava falando há pouco aí, se diz que as más companhias estavam estragando o Jailson. O cara vem deslumbrado do interior, já vira titular com a saída do Wallace, já acha que está pronto e às vezes joga fora a carreira. Então,
Ele que se alerte para recuperar o terreno perdido. E o Michel, por mais falta que vá fazer, não é dos fundamentais. Ele é um bom jogador, tem boas arrancadas, tem até uma boa conclusão, uma boa distribuição de jogo. Mas ele tem feito gol. Tem feito gol. Quando tens um volante que entra dentro da área e que faz gol... O Jailson, quando começou, fazia também. E tem um outro aspecto também muito importante, que é a bola defensiva, que ele também ajuda muito na bola defensiva. E nesses jogos em que existe uma paridade muito grande, uma igualdade de forças, a bola parada define, né? Então, o pessoal sabe, né, que o Barcelona tem uma boa bola parada e é fundamental que o Grêmio esteja bem nesse quesito hoje à noite. E a questão do Jailson, eu acho que tudo... A primeira coisa, antes de mais nada, boa noite. Não, boa noite já era geral aqui. Mas acho que a primeira coisa é que, assim, nós não temos que condenar nada que o Renato fez até agora, porque não tinha muita outra coisa para fazer. Eu critico uma coisa que foi, eu acho que nesse período que o Ramiro esteve sem todas essas parcerias que agora estão voltando... Ele ficou flutuando para tudo que era lugar. Eu acho que aí o Renato, eu acho que ele tinha que ter mantido onde ele sempre... Mas enfim, só que o Jailson comprometeu também por conta disso. Hoje o Jailson vai jogar, embora não seja o Michel, eu concordo, hoje ele vai jogar numa função onde o time, o restante do time, cada um está na sua. E isso vai deixar ele mais tranquilo em fazer o que ele sempre fez. E ele foi relativamente bem contra o Corinthians, foi um dos melhores em campo, e as duas contra o Botafogo. Então a amostra mais recente do Jailson é razoável, por isso que eu falei. De repente o Michel não vai fazer tanta falta. Mas claro, o Michel mostrou que é melhor que o Jailson. E ele é um jogador rápido também, né? Isso é importante, um jogo que vai ser rápido hoje, um jogo de velocidade, né? Pela característica do Barcelona, eu acho que vai ser importante, né? Tu ter um jogador ali na frente da área que tenha velocidade, né, na marcação. O Fantinel. Muito boa noite, Rec. Muito boa noite a toda a família colorada. Melhor, maior, mais aguerrida torcida desse estado, Rec. Tu acha? A torcida do Grêmio está 5 dias viajando aí para um jogo. É a maior quilometragem de uma torcida, é a do Grêmio. Mas o Rec tem que ir mesmo, né? A gente respeita, até aplaude, mas eu vou te dizer, não adianta. Pode botar o que vocês quiserem. A maior torcida desse estado é a do Esporte Clube Internacional, tá? O pessoal todo lá no Beira-Rio. Aliás, o seguinte, é só ver a média de público do Esporte Clube Internacional. Não tem comparação, Rec. Não tem comparação, não tem comparação. Passa às vezes. Pois então, era isso que eu... Primeiro, eu preciso me ambientar aqui, te agradecer, porque não é a primeira vez que eu venho, mas eu acho que tu tá me usando como secretário de esporte, porque ele sempre me convida como secretário de esporte de Canoas. Sim. Mas sempre ele me convida ou com um diretor ou um conselheiro do Inter. E eu sou obrigado a transformar em gremista. Sempre vai ter. Eu sou obrigado a transformar em gremista. Se não tem mas eu quero ser secretário, eu quero ser neutro, eu quero ser que nem o Paulo Porto, um dos mais inteligentes e melhores técnicos do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma. Quase trabalhamos juntos aqui no Esporte Clube Ubra. Quando eu saí da gerência... Me permita. Pois não. Um dos treinadores que eu acho injustiçados aqui no estado, porque ainda não teve uma chance na dupla Grenal. E o Paulo Porto fez excelentes trabalhos, por onde pode ser que algum ou outro clube não dá, a gente sabe isso aí. Mas tem um respaldo, né? Se a gente pegar técnicos que tenham uma graduação parecida, o Paulo Porto poderia ter treinado a dupla Grenal, porque há muito preconceito, né? Mas o Paulo Porto começou a carreira bem mais tarde do que, por exemplo, o Antônio Carlos Zago, do que o Guto Ferreira. Se tivesse começado com a mesma idade que eles começaram, com certeza tinha treinado o Grêmio Internacional, porque daí teria aparecido muito antes. Porque Nestor Simeonato terminou o Grêmio, Plain treinou o Grêmio, o Mano Menezes estava no Caxias, tinha treinado o 15, o Guarani de Venâncio e tal. Treinou o Grêmio, o Tite treinou o Caxias depois do Grêmio, o Filipão veio do interior, o Enio Andrade veio do interior. Então eu discuto um pouco. Ainda bem que não falou aquele outro nome que veio do interior Espinosa, também, que treinou o Internacional. Espinosa, qual outro? Não, esse eu não falo o nome. O Zago? Não, já falei. O Zago é anjo perto daquele outro que treinou o Internacional. Tá? Um que foi imposto lá por Deus, foi consumado lá por Deus. Celso Rotti. Não me fala nesse cara. O Celso Rotti não veio do interior.
Tá? Celso Roth é da capital, ele foi para o interior como preparador físico. Eu até pensei que E ele ele ia falar começou no nas Lisca, mas já que ele não falou no Lisca, o Lisca é um outro exemplo, né? Apesar da breve passagem, ele veio, não da cidade nata, eu estou dizendo que ele veio das equipes do interior. Realizou trabalhos no interior. O Celso Roth, ele treinou o Internacional em 93, nas divisões de base, colocado por Paulo Roberto Falcão. Depois, agora nem se dão mais, são vizinhos de porta e não se dão. Mas o Celso foi preparador físico do Grêmio em 87 e treinou o Internacional só em 97. E aí não sei se foi Deus que colocou o vice de futebol do Inter, era Ibsen Pinheiro, na época. Deus era um daqueles 4 homens do futebol. Que estava ali na área, Fernando né? Carvalho, Fernando Miranda, Pellegrini, Silvio Silveira. Eram os 4 do Mas futebol. Celso Roth deu um dos principais títulos do Internacional, Foi né? campeão da América. Libertadores. Mas é protagonista dos 2 piores momentos mais recentes. Né? Olha, A o perda Celso pro Roth, Mazembe e a queda pra segunda divisão. o Celso Roth ali, entendeu? Mas ele teve Pegou. as chances que o Paulo Porto não teve. Exatamente, até aí pra é que está. perder. Ele teve Tá, chance ok? até para perder. Eu tenho certeza absoluta, tá? Que se Deus não tiver... Quem chama o Fernando Carvalho de Deus é o REC. Sim, mas... Tá? Foi aqui que surgiu Fã o do Fernando apelido. Carvalho, exatamente. Se Fernando Carvalho tivesse colocado um treinador como o Paulo Porto, o Internacional não teria caído. Se essa atual gestão tivesse iniciado um trabalho com o Paulo Porto em vez do Zago, o Internacional estaria em um outro patamar. Nós temos que ver o seguinte, o problema hoje no futebol é que é muito mimimi, é muita reclamação e pouco conhecimento. São poucas hoje as pessoas que conhecem futebol. E isso não é só Mas tu dentro largou do no pé campo. do Roberto Melo, né? Não, eu continuo achando que ele não entende nada de futebol. Nada. Não. Quem é que trouxe o Leandro Damião? Quem é que ajeitou o time do Internacional? O Leandro Damião e o Camilo. Quem é que trouxe eles? O Camilo, claro, guardadas as devidas necessidades, mas quando ele entrou bem. Quando houve necessidade, ele Ele é entrou um bem. bom jogador. Agora, o Damião foi Eu só protagonista. queria fazer um Mas por que parênteses. quem é que trouxe? O Rec- Foi ele? Não, eu vou dizer quem é que trouxe. Foi ele? Não, só um pouquinho. O Guto estava para ser demitido, tá? Aí tinha o tal do Marcelo Cirino que trouxeram aí. Tá? Eu não entendi até hoje porque veio o tal do Marcelo Cirino e depois foi embora. Eu achei E que ele ia devido dar à certo. pressão da... Achei que ele ia dar certo. Devido à pressão da torcida, aí começou uma campanha fora Melo, tá? Resolveram se mexer. Quem contratou o Leandro Damião e o Camilo foi a pressão da torcida colorada vaiando dentro do estádio. Pode ter certeza. Eu acho um pouco diferente. Eu disse aqui, o Maurício está testemunha no preliminar mais de uma vez, e disse mais no preliminar do que aqui. Não se preocupem. Se a coisa continuar degringolando, apertando, o presidente Marcelo Medeiros vai gastar o que precisar para não entrar para a história como dirigente que não subiu. E não é o Marcelo Medeiros. Qualquer um pegaria quem estaria à disposição. O Inter estava entre contratar o Túlio da Chapecoense, o Grafite, e correu por fora o Damião, que era o mais famoso e o mais adaptado à casa. Por isso é que veio o Damião. Mas eu Se acho foi- mas que eu o acho Rec- que... Desculpa, É. por favor. E o Camilo estava... O Inter fez uma sim, troca. foi uma- Sobre a situação do Damião, hoje eu acho que até é muito mais fácil a gente analisar, né? Mas o que o Inter precisava naquele momento? Com o Nico que não dava conta ali naquela função, né? O Potker também não. Quer dizer, o Inter não tinha um jogador. tinha ninguém. Não tinha um jogador. E nós Tinha o Brenner sabemos... que não tinha confiança. Isso. O Brenner que foi, de uma certa forma, Do céu ao inferno. ele fez um campeonato gaúcho dentro de um padrão e Muito quando bom. passou Nesse para a padrão, Série muito B, bom. ele não conseguiu manter, não conseguiu manter o nível de atuação. Então o Inter precisava. Hoje, se a gente colocasse os 3 nomes, estava na cara que era o Damião, cara. Pela identificação do cara com o clube, pela característica, até nem tanto por aquilo que pelos gols que ele tem feito. Mas olha o que ele faz lá na frente. Gana. Olha, ele tem determinação, cara. Ele tá lá dando Bom, combate mas não lá na tinha quando frente. saiu daqui. Ele voltou outro. Mas ele teve nós dificuldades. tivemos muitas dúvidas. Isso. Então, não, traz o grafite, não sei o quê. Não, cara, era muito claro que era o Damião.
Né? Mas quando ele Hoje saiu daqui... fica mais é que- fácil, mas era o Damião mesmo. Tem aquele centroavante da Chapecoense que já tinha Já falei aqui, com o Túlio. Guto. Então, ele é que Mas despontava ali como uma segunda força, mas o Damião era o mais Rec, forte. eu acho o seguinte, o Inter fez tudo certo. O Inter fez tudo certo, absolutamente. Está fazendo tudo certo. O Inter vai ir para a Série A, achou um Já foi. técnico... Já foi. Achou um técnico que achou uma receita correta para se chegar à Série A. Eu acho que a grande discussão não é o que foi, deveria ter sido melhor ou pior. Eu acho que a grande discussão para o Inter, que já imagino que esteja nos corredores e alamedas do Beira-Rio, é o que vai se fazer quando terminar esse campeonato. Porque a decisão de qual será o Inter de 2018 é muito mais complexa do que um eventual erro de ter botado esse ou ter tirado, deveria ter vindo esse. O técnico hoje é o técnico ideal. O jogo está bonito, está feito, não interessa, ele vai para a série. A programação é essa e será atingida. Já está, já sabemos que está lá. O que o Inter vai tomar de decisão quanto a jogador, comissão técnica, técnico ou não, reestruturação do clube, planejamento, porque Série A não é igual à Série B, isso é que o Inter tem que começar a ter dor de cabeça. Se foi o Damião, se foi o Grafite, eu acho que isso é uma decisão já desnecessária. Até vou complementar o que tu está dizendo, principalmente por uma coisa. O Inter não tem regularidade, nós estamos no final de outubro. O Inter não consegue fazer boas atuações. Ele está vencendo, ele vence 10 partidas, uma atrás da outra. Mas tem partidas que a gente vê, né, que a atuação não foi boa. Vamos dizer assim, não tem um futebol consistente, né? Permanente. E aí entra essa história, essa preocupação, né, de fazer correções para entrar bem o ano que vem. Tu acha que vai ser uma injustiça tirar o Guto? Ou por isso que você está dizendo, tudo pode acontecer? Olha, cara, eu penso assim, ó, que o Inter, ele vem de uma sequência nos últimos anos aqui de formação de plantel errada. Ele contrata errado. Ele tem um estoque, um estoque muito grande de jogadores lá que foram contratados, né, com um peso legal financeiro e não dão a resposta. Muitos jogadores o Inter tem lá nesse sentido. Então, acho que, primeiro, não passa por aí. E outra coisa, time grande como o Inter, como os times da Série A e Série B, eu penso que a direção é que tem que formatar a equipe. Formatar não, ela tem que vamos dizer, definir a contratação. Claro que o treinador é importante em dizer a característica que precisa, mas a direção é que tem que dizer quem é e quem não é. Né? Perfeito, professor. O senhor colocou perfeitamente o que acontece. Só para você ter uma ideia, no final do ano estão voltando quanto? 30, 40 jogadores aí no plantel do Internacional. Jogadores que já foram testados e reprovados, tanto que foram emprestados, não deram certo nos outros clubes, voltam, incha a folha de pagamento e o Internacional fica na dependência de negociações, acaba ficando na mão de empresários, aí tem todo aquele papo que empresário entra dentro do vestiário, etc. e tal. Tudo isso que nós já estamos acostumados a ouvir e de uma forma negativa, infelizmente. Então, o que o professor colocou é isso aí. Nós temos que realmente, a gestão que está lá, o presidente Marcelo Medeiros, ele vai ter muito trabalho nesse ano. Subir é fácil. O problema é manter tudo que ele conseguiu conquistar nesse ano, o ano que vem, que vai ser muito mais complicado. Tem se ouvido de jogador que volta, cada dia se ouve um nome novo. Assim. Pode ser que volte o Fernando Bopp. Pode ser que volte o Seiras. Pode ser que volte o Andrigo. Mas termina o empréstimo, os caras têm contrato com o Inter, volta? Pode ser que voltem. Não, voltar eles vão voltar, mas... O Internacional, eu até acho que o Inter vai convocar 2 ou 3 que ele tem interesse e os outros vão se apresentar num outro turno. Acho que nem se apresenta todo mundo, senão dá 70 jogadores. Assim, o Inter é um time grande. Estou brincando aqui para fazer uma relação com os times menores que às vezes vêm da B e não consegue se sustentar, porque cria aquela relação de que tu necessita
dar uma contrapartida aos jogadores que voltaram para A, então nós vamos prestigiá-los no próximo ano, já que foram eles que trouxeram de volta. Não. Se o Inter seguir essa linha de raciocínio, que é o que os clubes pequenos fazem. Se tu pegar lá eu não vou citar Mas o Grêmio em aqui. 2006 ficou com 6 ou 7 jogadores só. Mas o Grêmio é time grande. É. Mas o Inter vai fazer. acho que é não só vai você- fazer a mesma coisa, porque o Inter já reformulou. E hoje o Inter está com 80 milhões de déficit. Mas essa é a resposta que eu te digo quanto à pergunta que fizeste antes, a respeito do técnico. Quer dizer, aí entra a cabeça do técnico. Aí é que Então, eu assim, não não é sei. uma questão se eu não conheço o técnico do Internacional. Eu acho que ele e decide não- o futuro a cada jogo. Mas o contrato dele, Rec, já está definido até o final de 2018. Há ali uma cláusula Mas isso automática não, no futebol- contrato. 6 meses. Mas isso no futebol vale? Meio do ano. Não, Isso no futebol não, Mas tá. paga a multa. Não, no Mas mesmo, paga a multa. no Sim, mesmo mas contrato igual. tem uma multa. Sim, mas Ele igual, tinha contrato mas com o vale isso Bahia. no futebol. Todos os técnicos que passaram pelo Inter e saíram tinham multa. Ou seja, isso não vale no futebol. Me diz uma coisa, esse Se déficit de houver a 80 pressão- milhões aí que tu colocaste agora, Não, mas é público. Foi abordado na última reunião do Conselho. Aliás, estrategicamente, o Conselho Deliberativo marcou 2 reuniões polêmicas para o mesmo dia. Aí sobrava 2 horas para discutir cada coisa. O rombo do ano passado, a vergonheira do ano passado, não só dentro de campo como fora de campo, com notas sequenciais, com dinheiro sacado no caixa, na boca do caixa, sem contrapartida, e tem tanta coisa, né? Bom, tanto é que foi parar no Ministério Público. Mas no mesmo dia tinha outra coisa séria, que é o déficit desse ano. Que o Inter teve que chegar nesse valor, que mandou 40 jogadores embora e contratou 30. Isso aí custa muito dinheiro. pois é, e aí é o seguinte, Então, é por isso que eu não acredito em milagre do ano que vem. Eu acho É. que o Inter, de novo, vai contratar 7, 8 jogadores e depois Mas, algum que outro para... Pode, Vai, pode, vai, vou pode concluir, falar. veja bem, déficit de 80 milhões de reais, tá? E a responsabilidade em cima de tudo isso, será que foi culpa também da queda do ano passado? Ou será que a gestão do ano passado tirou todo esse dinheiro? A coisa tem que ser explicada, não, é? Que não está explicado isso aí. Mas está explicado, o Inter teve que fazer um grupo novo e mandar 40 embora. Não, Alguns mas teve só que um pouquinho. indenizar. Pois é, não, mas aí só um pouquinho. Tu subir e quebrar o clube é uma coisa, não sei, acho que não. Acho que o Marcelo Medeiros não ia ser irresponsável a esse ponto, até porque ele é um cara responsável, não é? Acho que ele não permitiria isso aí. Será que não tem alguma fumaça aí, alguma coisa que está acontecendo? Porque realmente essa informação, ela cai como uma bomba no colo da torcida do Internacional, ou seja, um déficit de 80 milhões em 10 meses É, por aí. de gestão. Pois É é. muita coisa. Mas Mas, sinceramente, mas acha a- que o presidente do Inter tinha outra opção? Ele tinha a opção de não subir esse ano? Ele não tinha essa opção. E quando ele contratou o Ele não Damião tinha. e o Camilo, Jesus estava chamando aí. Tá, mas me diz uma coisa, e o déficit do Grêmio há um ano atrás, quanto é que era? É, por aí. Era isso aí. Era isso aí também. E o que aconteceu? Aí Gestão. O Grêmio vendeu 60 milhões de jogadores. Mas por que esse ele ano e vendeu? pediu suplementação orçamentária de 52. O REC, mas por que ele vendeu? Sim, porque apostou nos jovens. Apostou nos jovens, a gestão do Grêmio é boa. Claro. Sem dúvida. A gestão. A coragem que o presidente do Grêmio teve ao mandar o Barcos e o Moreno embora no mesmo momento. A maioria dos diretores não fazem E isso tirou o Kleber. com medo. Com e o Kleber. mandou o Elano, e mandou o Zé Roberto, e mandou... Mas eu vou Mas te dar precisa Dudu. coragem para fazer isso aí Não só coragem. e com visão. Uma visão muito clara, que eu vou dizer mais. O Grêmio fez um planejamento que diz respeito à questão financeira, que ele, em outras palavras, ele abriu mão de todos os campeonatos menos um, que casualmente é a Libertadores. Poderia estar hoje fora da Libertadores e estar brigando no Brasileiro. Mas o Grêmio, se for pensar nesse aspecto, e é grandioso isso que se fez, a torcida não gosta, mas é nessa hora que eu digo que dirigente não tem que ser passional. Se for pensar que se o Grêmio não tivesse mandado embora Pedro Rocha, não tivesse o outro menino Wallace. do meio de campo, agora o outro do meio de campo, o menino camisa 10 que jogava no... Foi emprestado, foi o Lincoln.
O Lincoln, é? Bolanhos. Não, o Linhos, o Lincoln, o Bolanhos, enfim, só aí eu falei 4 jogadores em condições de ser titular. Não importa se eram, em condições de ser titular. Fernandes. Se esses jogadores estão no Grêmio hoje, o Grêmio não tinha feito os mistos que fez para perder. Concorda comigo? Claro, tinha jogadores para função. Tu poderia ter montado 2 times, se não fosse ninguém embora, e estaria em condições de brigar brasileiro e Libertadores ao mesmo tempo. Mas aí acho que nós misturamos um pouco as situações. Porque foram todos maus negócios, à exceção do Lincoln. Bolanhos poderá vir a ser um negócio de empate. Se ele tem uma cláusula lá Mas o inteira. Gata Pedro Fernandes. Rocha? Não. O Pedro Rocha e o Wallace foi necessidade. É por isso Foi que um bom nós misturamos negócio, as um bom estações. negócio. Bom negócio. Mas essa é a mistura que eu falo. Essa mistura Mas é que o Gata Fernandes, o Lincoln, o Bolanhos foram embora por outras circunstâncias. Ok. Porque não deram conta do recado. Sim. Mas Mas se o Bolanhos estivesse aqui, será que o Jael estaria jogando tanto quanto está jogando agora? Claro que não. Mas o Grêmio não tinha como manter, porque ele não queria ficar. Veja, eu não O Grêmio só não ficou com o Bolanhos porque ele não quis Não, ficar. tudo bem, Isso aí não é planejamento. É um É exemplo. uma coincidência. É uma coincidência, neste caso. Mas O não no caso Lincoln, dos outros. o Lincoln, o Grêmio arrumou uma barca e mandou para ver se ele evolui. Porque o Grêmio quer fazer dinheiro com o Lincoln. E o Mas, Lincoln sabe a quem pertence, né? Rec. Ao Sonda. É o Sonda, sim. É, Mas, então, Rec, Sonda quer dinheiro. digamos que o Grêmio não faça o dinheiro que precisava do Pedro Rocha, não faça o dinheiro que precisava do Wallace, não faça. Eu estou usando o raciocínio para comparar ao que nós estamos debatendo com o Inter. Talvez o Grêmio tivesse hoje com 80 milhões de dívida. Talvez. Estou dando um exemplo, porque não fez caixa. Não, mas então, para mim, não é uma mistura. O Grêmio fez um planejamento de botar esses jogadores no mercado para equilibrar receitas e, para isso, teve que praticamente focar exclusivamente Roberto, eu na até concordo em Libertadores. parte contigo. O Grêmio antecipou 100 milhões da Globo no ano passado. Aí que disse o Paulo Porto, quanto o Grêmio devia o ano passado? Antecipando Sim, 100 milhões de reais. Sim, sim. Que não- sim. Isso, Que está pagando com os jogadores que vendeu agora. mas tem um outro aspecto também que tu levantou aí, sobre a possibilidade do Grêmio ter usado esses jogadores no time B. E quem diria que o Grêmio, usando esses jogadores no time B, estaria numa situação de brigar pelo brasileiro? Exatamente. O Internacional também está com tem esse que sério escolher, problema. Não é uma Escolher. hipótese, né? E o Internacional também tem com esse sério problema de déficit, né? Porque é o seguinte, a cultura do Internacional colocada já há algum tempo é contratar muito Isso. e vender. E o Internacional não está vendendo. E desde 2010, quando terminou aquela voadora do Índio lá, tá? Houve uma mudança no Internacional. Muitas contratações que não deram certo. E outra, nós ficamos jogando tudo nas costas de um único jogador, que é o D'Alessandro. Vejam as parcerias que o D'Alessandro tinha quando chegou em 2007, tá? 2008, não é? A parceria que ele tinha, os jogadores que ele tinha parceiros dele em campo, e o que o D'Alessandro começou a ter como parceiros a partir de 2011 para cá. Então o Internacional, ele continuou contratando, mas a qualidade das contratações, elas caíram. O Inter não via limite. O Inter contratou o melhor jogador da Libertadores, que foi o Escoco, e o melhor jogador do mundo, que foi da Copa do Mundo, né? Não era o melhor do mundo, Forlan. Né? Então o Internacional não media. E tinha Damião, e tinha D'Alessandro, e tinha... Então uma hora vem a conta. Não, e outra coisa, Nós estamos falando aí de 3 administrações. Exatamente. Esse ponto que levantou o Charlão. Eu busquei o grupo campeão da Sul-Americana, que foi em 2008, para você ter uma ideia. Goleiros, Lauro, Klemer e Agenor. Bons goleiros, pelo menos o primeiro. O Klemer é campeão do mundo. Estratégia. O Klemer era craque. Aí tu tem Bons goleiros? Bom goleiro. Dois goleiros a nível de titular e um da base. E um da base. O Lauro estava... O Lauro naquele momento estava E razoavelmente... da Portuguesa, né? O Lauro. Defensores, Álvaro, Bolívar, Dani Moraes, Índio, Marcão, Ricardo Lopes, aí mistura... Ricardo Lopes é um lateral direito. Começa a misturar laterais também. Ricardo Lopes, Ângelo, Anão. Gustavo Neri e Ramon.
Gustavo Nery é outro 1º de abril. E qual é o outro? E o Ramon. Ah, o E o Ramon. Ramon tá Guri. bem hoje, né? Sim, mas sempre, tá bem. no Vasco ele sempre foi bem. Agora é fácil Sim, nós é que agora- analisarmos. mas na A gente época- Certo. o Dani, o zagueiro, Dani ele Moraes. citou o Dani Moraes. naquela época era promessa. Era uma grande Era uma promessa. grande promessa, podia ter sido craque, era o que se pensava dele. Então agora a gente viu que não foi tudo Não isso. foi tudo isso, não chegou. Nunca foi titular do Inter. Vamos lá. Os meias, volantes e meias. Edinho, Guinha Azul, Magrão, Sandro, Alex, Andrezinho, D'Alessandro e Tyson e Daniel Carvalho. Aí sim. Aí tem uma diferença abissal. E mais um aqui, mais o Rosinei também E que tava no olha grupo. que aí não era titular o Sandro, que acabou sendo recaixa pro Inter depois, né? O Mas Sandro era tava da começando, base, hein? estava Sim. começando. Outro ano O mandou aqui. Tyson, depois saiu. Então, são situações frente? diferentes. O Inter colocou o Tyson lá no meio. Vamos lá, os Damião. atacantes. Nilmar, Luiz Carlos e Adriano. O Adriano era aquele que veio do Maringá ali. E o Luiz Carlos é um que Adriano- pesava 100 quilos que veio do Ceará. Ele mesmo. Técnico Adenor Que Baix. memória, hein, Rec? Esse mas cara, bem de memória, esse hein? cara não tem, eu não conheço ninguém que tenha a memória desse cara. Não, mas eu eu- fiquei impressionado. mas Tu eu- viu que ele te corrigiu quando tu falou 2007, não, 2008. 2008, Não, é porque 2007 foi um ano ruim do Internacional e o Inter tinha Christian de volta em 2007. E o Inter tinha Michel e Gabiru jogando, meio por gratidão pelo que fizeram na Libertadores e no Mundial, deixando Sim. Pato na reserva. É a tal da gratidão que eu estava falando do Inter pro ano que vem. Mas aí foi um Isso- erro do Abelão. O Abelão que ser amigo de todo mundo ali. Mas aqui tem uma E característica... o Abel é mais experiente que o Guto? Já era naquela época. Já. Quer dizer, então é perigoso esse momento. Mas aqui, se vocês analisarem ali, em todos os setores, o Inter tem o jogador e tem jogador da base. É. Né? Que é a continuidade, né? Tem que ser, O futebol hoje precisa disso. E o problema do Inter, o Jarão estava falando, o Inter contrata muito. Eu, particularmente, não lembro de um jogador que o Inter tenha contratado e que virou uma grande venda. Os jogadores da base, sim, os formados, mas contratado, que depois foi revendido. O Tinga rendeu algum dinheiro, o Alex Mas não é rendeu uma algum grande dinheiro, venda. o Bolívar rendeu 4 milhões para o Monaco, mas são raríssimos. Mas eu acho Mas que a saída grande do- dinheiro, Acho nem que o assim, Fernandão a quer. saída de Se juntar Neymar- todos esses, Não um, dá- da base Mas superou. veja bem, Não dá o pato, de não dá o pato. Mas a 2011 volta pra do Neymar, eu cá, acho que gerou dinheiro. A volta. Ah, não, o Nilmar, sim. o O Nilmar. de 2011 6 pra milhões cá, foi pro Vídeo Real. de 2011 pra cá, Não dá pra discutir quem com foi, ela, não tem as informações. 6 milhões de euros. mas de 2011 pra cá, o que surgiu dentro do Internacional de 2011 pra cá e que trouxe caixa pro Internacional? Pouca gente. Eu Pouca não gente. trouxe ninguém. Não, Essa é a o situação. Inter fez dinheiro com o Oscar, que veio da base do São Paulo. Mas eu teve o Rachid Mas lá ele- com São Paulo, não mas ele- foi, O não Inter foi tudo fez aquilo. dinheiro, mas pouco com o zagueiro Juan. Nada Mas com o é que goleiro. eu não acho que jogador que venha com a idade que vem de fora vem para ser revendido. Eu acho que não, Não, é a estratégia. vem pra compor time. Vem para compor time, vem É. para jogar. Não, mas o Ninguém D'Alessandro- contrata um O Grêmio não jogador de contratou o 25, Maicon por 4 milhões. Na Mas o verdade, D'Alessandro- Mas depois virou 7, né? Mas o D'Alessandro, em Exatamente. determinado momento, se acreditava na venda dele. Pra China. Em muitos períodos durante a permanência Mas do eu acho que D'Alessandro o no Inter, D'Alessandro é falava. uma exceção. Né? Não, Eu não, acho mas- que como um todo, o D'Alessandro é uma exceção. O Maurício está em falando de todos outra os espécie aspectos. de venda. Não, É sei. venda por quanto o jogador quer. mas se a gente fizer um levantamento, É um prêmio para o jogador. Exatamente. É. o resultado, o time que dá resultado em campo, que faz uma grande campanha, vende. Normalmente vende. Time que não faz uma boa campanha, Resultado é fundamental. Exatamente, professor, muito bem. 2011, que lugar nós ficamos no Brasileiro? 2012, 2013, quase a peteca foi pro brejo. Tá? 2014, sim, deu uma recuperada, conseguimos classificar para a Libertadores. Aí 2015 começa a gestão desastrosa. Tá? E aí o O que o Inter Internacional vai fez pro na lado. arrancada de 2015, querendo ser campeão da Taça Libertadores da América, contratou 6 baleados. Newton, Vitinho, Hever, e aí vamos nós. Anderson. Exatamente, sabe foi que trabalhado. sob Trouxe o Léo, contratações, lateral do Atlético Paranaense. sobre contratações, os treinadores do interior, do time do interior, Lisandro Lopes. a e maioria Nilmar. das vezes eles chegam e tem que contratar um plantel.
25, 26 jogadores. Tem que contratar e não pode errar. Por quê? Porque tem 45 dias para formar uma equipe e o campeonato começa, né? Então, é uma preocupação muito grande. O trabalho é muito desgastante e tu tem que ter muita pesquisa, tu tem que estar atento a muitos detalhes para não errar. A né? questão da Agora no interior é quase Então- impossível isso. Então, Tem jogador que está só no churrasco e na cachaça. Então, e um item que eu coloco sempre, o primeiro item, é o último ano do jogador. Como é que foi o último ano do cara? Antes de contratar. Ele jogou, não jogou? É um parâmetro que eu uso, né? E, então, eu acho que não dá para se admitir, né? Tantos erros, Com toda a estrutura que se tem, né? Tantos erros em contratações. né? Mas, professor, veja só, nós temos um empresário na base do Internacional, uma informação que eu recebi, que o cara tem mais de 50 jogadores com ele. E aí? Mais de 50? É a informação que eu recebi. Se é verdadeiro ou não, o conselheiro que me passou essa informação. Tá? Tem um lá que tem mais de 50 jogadores com ele. 50 dá 4 times. Pois é, mas e aí? Sub-20, sub-18, sub-15. Ah, mas aí então tu vai somando tudo que tem lá, aquela coisa toda. Porque não é só o Deve que ter está lá no as sub-20, no escolinhas. sub-18, mas tem os mais embaixo. Então é uma situação Eu já tinha complicada. ouvido falar em 12, em 13, 11, 7, que já é bastante. Não, eu sei que tem um empresário que no time titular do Internacional ele trouxe 5, né? Esse aí foi o Garcia lá, o Felipe Garcia, né? Daquela empresa de São Paulo. Mas aí o seguinte, Não é o sócio do... é casado. daquele do Corinthians? Mas Tem um lance aí. Mas eu acho que o empresário faz parte do contexto do futebol. Ele vai estar ali e ele ajuda também. Ele oferece. Eu acho que O empresário é Fernando Garcia. deve acontecer é o diretor ter a competência e de buscar o atleta, né, de contratar o atleta certo. Agora Agora tem não, o teu o cara... planejamento. Hoje não se aceita. Eu até penso assim, se eu sou da diretoria do Inter hoje, a minha cabeça já está em 2018. Não é uma questão de se vangloriar ou falta de humildade, achar que vai ou não vai para... E aí tu tem que ter planejamento. É que assim, que na nossa primeira discussão de planejamento... O Inter está quando tu parecido trata- com o Grêmio do Filipão agora. O Grêmio fez com o Filipão, e só porque o Filipão tinha tamanho, o que precisava fazer. E eu me lembro das frases que eu dizia na época. Não dá para derramar nenhuma lágrima por esses que estão indo embora. Eles estão tudo valendo uma fortuna e estão jogando no nome, mas não vão fazer falta nenhuma. O Grêmio ia jogar Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E deu. E começava com o Gauchão. Podia até tomar ferro no Gauchão, que ia poder observar os jogos. Só que o Filipão Civil não tinha nem paciência para tal. Mas tinha tamanho para suportar, abandonar uma casa-mata quando o Veranópolis ganha em Porto Alegre e não tem problema, porque ele vai para a entrevista coletiva, dá 2, 3 patadas no REC da vida, né? E ele, no Maurício, e deu. Tinha caixa para segurar. O Inter, quem é que vai ter caixa para segurar uma volta da segunda divisão se não fizer uma grande base? Eu me lembro dos debates lá na Bandeirantes, que os caras diziam, o Grêmio vai para a segunda divisão se continuar agindo assim como está fazendo o Romildo Pouzan, que era chamado de amador. E eu dizia, agora mesmo aqui não vai. Sabe quanto custa R$1? R$1 não é 30 centavos, é R$1. 80 milhões de déficit, são 80 milhões de déficit. Se o torcedor não entender, vai a buva, vai para a segunda divisão de novo. Vai. O Vasco vai toda hora, como o Botafogo vai toda hora, o Atlético estava sempre na berlinda, o Cruzeiro bateu na trave depois que vendeu o time bicampeão da brasileira. É que só É que para interromper. tem um outro detalhe, até todo o contexto do Grêmio com a Arena. Perigosíssimo. Mas eu Perigosíssimo. falava da questão não, até porque é um dado histórico, né? Qualquer coisa que acontecesse naquele ano ia entrar para a história, né? Por conta de tudo isso que estava envolvendo aquele momento do Grêmio. Mas eu digo assim, que quando tu trata com gestão de pessoas, nem sempre o planejamento ele ocorre como tu quer.
Então, assim, tu não vai imaginar que o Douglas vai lesionar 2 vezes. Tu não vai imaginar que o Michael vai fazer uma cirurgia. Tu não vai imaginar que mesmo no momento... Foi a melhor coisa que aconteceu aqui, com todo o resto. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Surgiu Michel e Arthur, Não, só isso. a lesão do Michel, Michael, sim. Arthur e o Luan numa outra função para poder Sem entrar o dúvida. Barrios. Sem Não, dúvida. mas a cirurgia do Maicon foi depois de consolidado o Arthur, quando o Maicon já tinha dado declarações de que ia para o banco, porque Já queria tinha colaborar com o grupo. Ele já tinha aceito. Não, Não, mas- a lesão dele ajudou a surgir o Arthur, a Sem cirurgia dúvida, não. Sem dúvida, mas assim, se tu é um técnico competente, em algum momento o Arthur entraria, com lesão ou não. Sim. Se tu és um técnico competente, um jogador de uma determinada qualidade, que se confirmou depois com uma convocação de seleção, o técnico tem que ser, nas palavras do Filipão, né, citadas pelo REC, Tem eu tenho que tamanho. dizer assim, olha, Michael, desculpa, tu vai então inventar que tu tá lesionado, não importa, porque alguém está pedindo passagem. Mas estou falando no sentido da gestão. Então, eu imagino que se o Grêmio... E aí, sempre é fácil fazer o comentário depois, né? Falaste do Bolanhos. O Bolanhos, quando ele fez a cirurgia, ele estava bem. Ele era titular. Ele era uma pessoa que estava ganhando uma aposta naquele momento. É. Os problemas dele ir embora vieram depois. Sim. Naquele momento ele era titular, ele estava bem, né? Não, recente tinha Tava desembarcado, conceituado. ele deu azar. E mais, isso que tu falaste, Damião, ele tomou ali a batida e continuou no jogo e estava quebrado, quer dizer, ele estava vestindo a coisa. Os problemas vieram depois, aí fica fácil de comentar. Mas quando tu faz um planejamento em cima de uma característica de time e tu perde jogadores até então fundamentais, como por exemplo Michael foi o Não, cara, velho, foi o cara que terrível. levantou a taça. O que Quer se dizer, dizia? tu O tem Grêmio não vai camisa ganhar 10. nada agora. Né? Então Porque aí o maestro tem que pifador... eventualmente... Aqui, na verdade, ele tu tem que perdeu abrir os o caixas. Wallace, perdeu 2. E depois Perdeu perdeu o os dois. terceiro Os ainda. 2. E mais o Michael. Mas tem um outro detalhe aí do Bolanhos. O Bolanhos chegou, não se firmou, e ele, não sei por lesão de quem, tu deve saber, né? Porque tu sabe tudo. É. Ele iniciou o Campeonato Gaúcho e iniciou bem. Foi a lesão, do Douglas. Foi a do Douglas, em fevereiro. Pois é isso. Então foi a lesão do Virou o Douglas. goleador do time. Eu joguei contra Ele e o Luan fizeram muito. Isso. Eu joguei contra o Grêmio na Arena, pelo Passo Fundo esse ano agora, e o Bolanhos foi o melhor em campo, se não me engano. No momento de que ele teve a oportunidade, parecia que ia deslanchar, né? E logo ali na frente ele afundou, né? Aí quando ele afundou, o Luan voltou para a função dele, para a função do Bolanhos ou do Douglas, e entrou finalmente o Lucas Barrios. Eu acho E que era a aí- história e do aí- pipoqueiro, né? Não foi a história do pipoqueiro, do Bah, Luan, que estava em foi. questão, fica, não fica, entra, não entra. Eu me lembro de um programa aqui que se falava só no Luan, negócio de festa e tal, e todo mundo tava bebendo contestando muito. ele, mas era uma questão de momento, né? Porque a gente sabe que ele era um grande jogador. E o Renato, por convicção, queria um jogador 9 lá na frente. Então as Isso. coisas se ajeitaram Top para ele com a fazedor chegada de do gols. Barrios. Né? E o Renato foi muito sábio também em lançar o Barrios. Porque ele não foi na primeira pressão, que todo mundo queria botar o O Barrios. Barrios tem caráter. E ele entrou, Eu acho que tem saiu, que dar estátua entrou, pro saiu Renato. e... Acho que tem que dar estátua pro Renato pelo que ele fez com o Pedro Rocha. Porque assim, ó, ele consertou o Pedro eu Rocha. como torcedor não aguentava mais o Pedro Rocha, eu assumo isso, eu não aguentava mais no time, porque ele não dava, ele fazia aquilo que o Juliano fazia na direita, ele fazia aquele papo todo de jogador, e eu ainda mexia assim... Jogador tático. Para mim, jogador tático, né, e que é atacante e não faz gol, então não precisa ser atacante. Se eu preciso de um jogador tático, eu posso botar um segundo lateral, eu posso botar um meia. Atacante, para mim, é atacante. Né, no sentido de que o Pedro Rocha era Tinha que tático, matar. mas não fazia gol. Errava gol, aquela história toda. No momento que esse menino fez tudo o que ele sempre fez, que o Renato queria, e passou a fazer gol, eu brinco que tem que dar a taça para ele, porque foi um investimento do Renato, mas sobretudo porque pagaria a taça, porque o dinheiro que o Grêmio fez com ele é uma coisa que não se imaginava 6 meses atrás. Quer dizer, Não, até foi um mais ele era investimento criticado. em todos os sentidos do Renato, inclusive econômico. Agora vê Tem- só a E uma escravidão. questão só, Rec, que às vezes a gente esquece quando faz essa análise das saídas, naquele momento do Lincoln, do próprio Bolanhos, naquele momento o Luan estava bem naquela função, não se tinha lesão do Luan e o Douglas estava voltando, ninguém sabia que o Douglas ia operar de novo. Agora vai O tirar Douglas era a projeção de em um mês voltar a jogar. Como é que não vai renovar o contrato do Juan, do Jefferson? O futebol virou uma escravidão.
Não renova, esses caras estouram logo ali, tipo o Lucas Lima, o Mike lá no Oeste, não sei da vida. Isso acontece, né? E Isso o é do Jefferson futebol. foi mal e o Inter teve que renovar o contrato dele. Senão perde. Exatamente. Perde a chance de ter uma segunda observação. O Juan, que são mais baratos. Agora, jogadores como Carlos, Carlinhos, Robertson, estão tudo no bota fora agora. Estão dando mais uma amostra, se dá para ficar ou não. É tudo bota fora. O Carlinhos jogou, não joga mais. O Carlos entrou, fez 2 gols. Bom, vamos dar mais uma olhadinha. Mas O custou Robertson, se entrar agora no Custou lugar do entrar. Damião, é um bota fora. Eu me lembro do Grenal que o Inter fez 4-1 no Grêmio. Mazarop era o goleiro do Grêmio. O Ernesto Guedes era o técnico do Internacional e botou todo mundo a jogar. Botou o Everton Luiz, botou o Leto, botou aquele Rubem Dário que terminou o Grenal de cueca. E o Internacional ganhou de 4-1 do Grêmio e mandou todo mundo embora. Ninguém ia jogar no outro ano. E todo mundo sabia que não ia ficar. Era uma limpeza aquele Grenal. Agora vocês vão lá e brinquem. E aí ganharam do Grêmio. E o Grêmio já era campeão. Ou deram a vida para ficarem. Mas ali o Rubem Dário, por exemplo, era um argentino mentiroso. O Everton Luiz era uma promessa, acabou indo para o interior. Mas o Leto disse que veio para o Inter para terminar num time grande. Olha, o Internacional, uma das coisas também que tem que mudar na cultura do Internacional é o seguinte. Trazer jogador para vir se aposentar. Tá? Eu não sei por que os dirigentes do Internacional gostam de trazer jogadores para vir se aposentar, para tomar dinheiro do clube, aí joga uma partida, se machuca, aí fica aquela enrolação toda. E muitas vezes esses jogadores tiram a oportunidade de promessas que estão surgindo, Rec. Você contrataria o Camilo ou não? O Camilo contrataria, nesse atual momento, Pois contrataria. aí que tá. O Camilo tá perto de se aposentar já, daqui a pouco. Certo. Tá aí, 29. Porém, só que tem 28. detalhe, o Rec. É complicado, tem alguns casos que são emblemáticos. Damião Só- vai fazer 30 daqui a pouco. Mas veja bem, aí- olha a conjuntura que está hoje. O Internacional não tem base. Essa é a questão. Tu é obrigado a contratar porque tu não tem O base. Camilo tem 31 já. E mais do que isso, em cima da fala anterior que eu falei a Eu achei respeito que tinha do menos. Inter. Então, tá. Rec, o Camilo fez esse gol do Criciúma. Esse gol deixou o Inter cada vez mais garantido na Série A. Concorda comigo? Sim. Então o Inter fez certo. É isso que eu estou dizendo. Ah, não, o Eu acho que Camilo é e o Damião tinha que momento do contratar. Inter. Acalmaram o clube. Uma coisa é tu estar na Série A e tu ficar em quinto, em sétimo, em 13º e tu permanecer nesse momento. Aí tu vai questionar se vale a pena ter o Camilo ou não. Perdemos tempo, ganhamos tempo, não importa. Na situação do Inter, o que o Inter fez está certo. O Camilo, Mas se deixa eu ele te fizer fazer uma esse pergunta. único jogo e fizer esse único gol para fazer um 3-2 no Criciúma, já se pagou. Na verdade, ele não fez o gol, ele lançou, né? Desculpe, o lançamento. Só O gol para foi me dar do- seguimento aqui, tu me desculpa. Claro, claro, professor. A situação do Camilo, ela tem um outro aspecto também Qual que foi do foi Carlos? muito importante. Sim. Com a chegada do Camilo, o D'Alessandro conseguiu ter uma sequência maior de jogos, mais tranquilo, não machucou tanto, e quando ele saía, entrava o Camilo. Entendeu? Então, acho que para Não o aparecia D'Alessandro, né, para o D'Alessandro, que a queixa toda era que o D'Alessandro não tinha substituto. Isso aí pesava, né? Porque o D'Alessandro vem numa sequência de anos anteriores aí não conseguindo jogar todas as partidas, né? Então acho que até para isso foi fundamental. Agora o Inter já começou a mudar o discurso porque não tem dinheiro. O Roberto Melo disse que o Inter estaria brigando por Libertadores na Série A. O Danilo Fernandes fez coro. O Potker disse que o Internacional tem time que tem tamanho para jogar a Série A. Por quê? Se tivesse dinheiro em caixa e tal, o Inter já estaria contratando para o ano que vem. Aí é que está. Já teria pré-contratações. Exatamente. E aí é que está O o Melo risco. falou em 30% de reformulação, eu acho que vai ser até menos. Mas veja só, Rec, e aqui com o Professor Roberto. professor Roberto, né? Titas. O professor Roberto Titas diz o seguinte assim, não, tá certo, o que o Internacional fez, tá certo, vai subir o ano que vem. A que custo? A um custo de ter um déficit de 80 milhões para jogar uma Série B e andava de subir? fraldão no começo do Não, ano? eu não. Quando Eu, o Inter eu perdia falava, 2, 3. não, eu falava aquilo que Perdeu estava em casa pro acontecendo. Boa. O Internacional. Empatou com o ABC, que está até de greve aí. Mas o Rec, por que o Internacional perdeu para o Boa e empatou com o ABC? Não Gol do teve Pardal. planejamento. Não teve planejamento, contratou mal, trouxe um técnico que foi o Zago, tá? Rodou no teste. E aí o que aconteceu? Demorou quanto tempo para ver que o Zago não poderia ficar no Internacional? E aí traz quem? Traz o Guto. Quanto tempo o Guto levou para conseguir chegar? O Guto estava
naquela partida do Internacional que Figueirense. empatou com o Criciúma aqui. Ah, Que aí a torcida teve toda uma revolta, e aí o Marcelo Medeiros, que não dava entrevista, resolveu dar entrevista, e aí deu 2 partidas para que o Guto vencesse. Você lembra disso foi aí? Foi o Melo que deu 2 partidas. Não, foi o Não, foi lá contra o Vila Nova. Contra o Depois Vila do Nova. jogo contra o Vila Nova, ele disse, nós teremos 2 jogos em casa para Exatamente. o Guto mostrar. E aí começou a modificar. Então veja o que é... o Internacional teve planejamento, acertou. Não. O Internacional veio aos trancos e barrancos. Tá? O negócio do Fraldão, nós estávamos todo mundo no Fraldão. Daquela forma que estava realmente, não ia subir. E o divisor de águas do Internacional não foi D'Alessandro, não foi o Camilo, não foi o Potker, se chama Leandro Damião. E eu quero voltar. Esse foi o jogador divisor de águas que salvou o cargo do Guto e salvou o cargo do Melo. Não foi o Sacha? Não. O Inter teve Leandro Damião. 2 momentos da competição que ele podia ter se reabilitado, mesmo sem Damião e sem Camilo. Ele não teria precisado gastar esse plus que teve que gastar. Quando ganhou do Figueirense, que achou aquela vitória com o gol do Diego, que o Guto chegou na hora do jogo, ficou aqui trabalhando os jogadores fisicamente. Barrou 5 ou 6 titulares. Estava detonado o grupo, ele ficou apavorado, ficou aqui, tirou 4, 5 titulares. E depois, contra o Brasil de Pelotas, num jogo que chamou a atenção, que o Rogério Zimmermann resolveu punir os caras logo contra o Inter, quando o Brasil ganhando ficaria à frente do Internacional, porque vinha de uma vitória contra o Juventude. Então o Inter teve chance de se reabilitar, mesmo sem os caras. Mas daí não adiantava. Ganhava do Brasil lá, vinha e perdia pro Boa. Mas- Ganhava do Figueirense, vinha e empatava com o Criciúma. Mas, politicamente falando, já que eu fui citado, eu concordo com tudo. E digo mais, eu acho que o Inter não teve planejamento, eu concordo. Eu estou dizendo que o Inter fez tudo certo quando abriu o cofre para voltar para a Série A. Mas abriu o cofre porque não tem planejamento, porque estava tudo errado. Mas professor, o que, Então, que eu acontece? concordo contigo. O Internacional E digo precisa... mais, acho que um time como o Inter não podia se dar ao luxo de ter errado esse planejamento. Chegou a 80 milhões por erro de planejamento. Sim. Então eu concordo 100% com tudo que disseste. Agora, eu errei o planejamento. Por conta disso, eu vou permanecer na 2ª divisão. Tem que o corrigir. Inter não se permite. Um Não. time da grandeza do Inter não É se o que permite. aconteceu com o Goiás. O Goiás perdeu o subsídio. Não, nós né? subimos. O ano que vem é o Reles mortal. O Goiás, o ano que vem, se o Vila Nova não subir, ele e o Vila Nova vão estar no mesmo patamar. Senão ele vai estar num patamar inferior ao Vila Nova. O Atlético Goianiense vai descer também, vai ter 3 times de Goiás na 2ª divisão, porque acho que o Vila Nova, depois de perder ontem, acho que deu os doces. Mas é que é muito, muita 13 coisa que Goiânia. aconteceu errada no Internacional. Vem acontecendo errado ao longo de muitos anos. E o que está acontecendo esse ano não é uma consequência só da gestão passada. É uma consequência das outras gestões que vêm errando. E é aquele empurra com a barriga. E uma gestão já passa o déficit para outra, Rec. Ah, isso sim. Tá? E E vai aí se aumentando aprova, o bolo. exatamente, e se aprovam as contas dos presidentes anteriores, vai ver lá, conta aprovada com ressalva. Sim. As contas são aprovadas com ressalvas. Sempre tem ressalvas nas contas, não é? E talvez, Rex, se o Internacional não tivesse caído ano passado, as contas do Vitório Pifo também teriam sido aprovadas com ressalva. Então, há uma política errada dentro do futebol do Internacional e ela tem que ser mudada, não é? Mas Isso- aí entra o que disse o Paulo Porto, que disse o professor Roberto. O Grêmio, quando se deu conta que estava tudo errado, o que adianta eu ter um caminhão de medalhões? O presidente Fábio Koff, que sabe tudo e mais um pouco, quis ganhar uma Libertadores na marra para colocar o Grêmio de volta no mais alto patamar. Arena, empolgação e tudo mais. Luxemburgo, que gosta de uma farra. Né? Então agora vem a nós o vosso Grêmio. Contratou o Wellington por uma fortuna, William José, contratou o lateral esquerdo, aquele que jogou na seleção brasileira, né? André Santos, contratou a rodo, né? E não adiantou. O que fez o presidente Romildo? O mesmo parceiro do COF, tudo ao contrário. Vamos gastar o que dá, investir em longos períodos para os jovens, pequenos períodos e até testes para os veteranos. Maicon fez teste, veio por empréstimo. Douglas ganhava por produção.
Jeromel, o Grêmio estava contrata, Uma não aposta, contrata. uma aposta. Depois Nessa época, falando em zagueiro, veio o Cris também. veio o Cria, não vinha Nossa. tudo que vinha. Tudo. E Rec, assim, o Porto sabe melhor do que eu, embora seja técnico também, mas de outra modalidade, também não é o planejamento que ganha campeonato. Quer dizer, então assim, Tem existe uma estratégia. coisa que é o vestiário. Quando tu fecha o vestiário e tu compra uma ideia, o jogador compra contigo essa ideia. Isso aconteceu no Grêmio lá quando foi campeão brasileiro, com o Paulo Roberto, com aquele povo todo, aquela gurizada lá. Com O seu ano Hélio. anterior o Grêmio tinha Batista, Leão, Medalhão, Nelinho, não sei se é exatamente do mesmo, mas naquele período ali, daqui a pouco manda todo mundo embora, no outro ano tu é campeão com metade do time de guri. Né? A questão do planejamento, ela tá ligada ao vestiário. E essa questão de vestiário, como conselheiro, nós estávamos ali fora Isso. falando também do vestiário do Inter, alguns jogadores, enfim, são situações que é nessa simbiose que tu consegue conquistar títulos ou não. Então, muitas vezes, não é só a troca do técnico, a gente sabe disso, que vai resolver o problema, e muitas vezes, pelo contrário, a troca de técnico ainda aumenta o problema, porque o problema está no vestiário. Então, né, Porto? O vestiário é que ganha e perde campeonato. Mas o vestiário normalmente ele segue um reflexo. Ele é um reflexo Da gestão. Se tu tens um presidente que se coloca e assume a situação de ser o mandatário mesmo, o cara que tenha a competência para dirigir, né? Em todos os aspectos do clube, eu acho que é um primeiro passo. Sem dúvida. Né? É o que A partir fazíamos do aqui na momento Ubra. que tu não tiveres isso. É o que fazíamos na Ubra. Exatamente. O perfil era da Ubra, não era do técnico que vinha. Pelo Exatamente. contrário, manda o técnico embora e tem que entrar no nosso perfil. Senão não joga. E fomos campeões em tudo. Todas as modalidades. É. Sem exceção. É por isso que eu defendo- Quase foi campeão gaúcho do futebol. Professor quase Chiches campeão. e professor Paulo, é por isso que eu defendo que o presidente do Internacional, ele deve tem que ter passado, antes do futebol, tá? Ele tem que ter passado pela administração do Internacional. Ele tem que saber quanto custa administrar o Internacional, para que não haja esses erros, para que não haja essas falhas, daqui um pouco esses supostos desvios ou um gasto enorme, estourar o orçamento. Então, um presidente ele tem que ter conhecimento das entranhas do Internacional, não só no futebol. Ele tem que saber quanto custa administrar o futebol. Por isso que eu defendo que o cara, para ser candidato a presidente do Internacional, ele deve ter sido ali vice-presidente de administração, por exemplo, Antigamente e ter era assim. conhecimento. É que Não é? agora surgiram alguns paraquedistas. Tá. No caso do presidente Romildo foi um achado, que ele não tinha vivência, mas ele tinha administração pública, que é muito mais complicado. O Ministério Público Veio está em do cima privado, todos né? os dias. E principalmente coragem, cara, para tomar as primeiras atitudes que definem depois, né, uma sequência lá. O cara, chegou aqui, tomou as atitudes corretas, né, e aí foi embora, se impôs. Por exemplo, se vocês fizerem uma análise, por exemplo, do Renato, como o tamanho do Renato hoje dentro do Grêmio, a história que ele tem, a força que ele tem, mas ele se submete ao presidente. Ele não passa essas a barreiras. A hierarquia está preservada. Aliás, é a única hierarquia que ele respeita. Exatamente. A gente sabe Agora, que tem um estilo, né? O Renato tem um estilo, ele vende uma imagem, mas eu concordo, acho que nos bastidores está muito claro o fluxograma do Grêmio. exatamente. Aquela, O Renato o organograma convive de trabalho, o fluxograma de trabalho e o organograma do clube. Tá muito Maurício, a claro isso. propósito aí. A propósito, nessa questão, foi divulgada uma pesquisa realizada pela Ernst Young, a pedido, numa parceria junto com a Ambev, que tem parceria já com vários clubes de futebol, sobre critérios administrativos dos clubes. Foram analisados Santos, Ponte Preta, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Juventude, Coritiba, Vitória, Goiás, Fortaleza e Ceará. Inter e Grêmio aderiram inicialmente ao programa, mas saíram, assim como São Paulo, Botafogo, Bahia e Atlético Goianiense. Então são bobos? Né? Não são bobos. Algumas das conclusões da Ernst Young que foram apresentadas. 80% dos diretores de futebol não acompanham os treinos dos times profissionais e de base. 71%
dos clubes não tem metas de gestão formalmente documentadas. Dos que tem, nenhum acompanha essas metas. Estipula, mas não acompanha. 86% dos clubes pesquisados não tem estrutura de cargos e salários definidos. 93% não tem nenhuma regra para despesa em viagem, hospedagem e alimentação. 39% não fazem nem controle de despesa de água e de luz. Metade dos clubes não tem política de benefícios para os funcionários, plano de saúde, vale alimentação e tudo mais. Ou seja, várzea. 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 Nenhum faz pesquisa de satisfação com os seus funcionários. 64% dos clubes não tem planejamento anual de marketing. Essa pesquisa já foi grega para quem respondeu, porque só as perguntas para determinadas... Que é isso, tá? Mas é que está... Dentro da questão de base tem alguns dados que são muito importantes. 57% dos clubes não acompanham o desempenho escolar dos jogadores da base. Não estão nem aí se o jogador está bem ou O mal. Bugre, que saiu do Grêmio, esteve aqui sexta-feira ou quinta-feira da semana passada e disse o seguinte: estou andando no pátio da arena com 2 meninos. Passa Ico Roman. E os 2 meninos eram do grupo de transição, já conhecidos. Ele não quis dar os nomes, para não queimar os guris. E os 2 guris perguntam: quem é esse homem aí? Esse aí é o vice de futebol. Eu disse: pô, mas nunca teve lá no nosso convite. Entra naqueles 80%. Mas aí é que está... ó, eu quero Tô dando permitir... Santos aí. Porque exemplos básicos dessa pesquisa, tá? Que acabam comprometendo toda a estrutura do futebol. Começa lá na base, Rec. Lá na base, Rec, tem muita gente que quer ajudar, mas que não conhece ou não se compromete. A gestão no futebol ela tem que começar a ser profissional. Do presidente ao faxineiro. Tem que ter curso permanente. Tá? O que Tu acontece? fez errado hoje, tu falou errado com o guri por isso. Ô Rec, veja bem aqui, quanto Faltou na ganha, aula, quanto tal. ganha um administrador do governo do estado? Um administrador de uma prefeitura. Quanto ganha o salário? 15 mil? 10, 15 mil. Quanto ganha o vice-presidente de administração de futebol do Internacional? Nada. Quanto ganha o vice-presidente de futebol do Internacional? Nem ajuda de custo para gasolina. Então, nós temos que mudar esse foco, esse pensamento e temos que profissionalizar a gestão. Tu tem que ter o vice-presidente de futebol político, que é aquele cara que vai chamar o administrador e cobrar dele. Mas não adianta tu botar qualquer um administrador. O Internacional, assim como o Grêmio, eu não sei quanto é que é o orçamento do Grêmio, também não me interessa, parecido. Mas o orçamento internacional é 300 milhões de reais por ano. É um orçamento maior do que milhares de prefeituras no Brasil. E fica à la vontade. Aí o cara vai lá, é que só assina ou não assina nem um papel de pão e pega 9 milhões de reais. E tu não sabe. E para concluir, nesse estudo aí, não é? O dirigente não vai lá ver os jogadores na base, não é? Mas muito cara, por exemplo, foi lá no jogo, no último final de semana em Criciúma, e quem é que bancou isso aí? De onde é que sai isso aí? Se não tem planejamento de custo e realmente não tem. Então, muita gente mama, entendeu? Muita gente mama, não paga passagem, não paga hotel, tá certo? Assiste, não dá, tem que profissionalizar do presidente, e eu sou a favor que presidente e vice-presidente e gestores tenham que ter salário. Nós gastamos 10 milhões de salário por mês. O que vai onerar na folha se nós bancarmos profissionais na área e botar mais 100 mil ali? Não vai onerar nada. Tem que profissionalizar o Internacional para que dê certo. Já voltamos. Já acho que não tem muita função. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, 8 horas 16 minutos. Hoje tem o jogo do Grêmio, nós estamos falando mais de internacional, mais de coisas de administração, justamente com os conselheiros do Grêmio, os torcedores mais fervorosos, ou estão lá em Guayaquil, ou estão na frente da televisão, acompanhando tudo que é detalhe que vem de Guayaquil. Então nós temos que dar uma opção diferente para que o público mais eclético, né? Acompanha uma abordagem mais ampla sobre as coisas do futebol. Mas, recuperando as informações, o Grêmio ainda não definiu o seu time.
O Renato vai definir às 9 da noite se joga Michel, se joga Jailson, correndo por fora tem Christian, tem Cícero, ou seja, o Grêmio, como diriam os antigos, na hora da onça beber água, conseguiu levar todos os jogadores para Guayaquil. Tanto é que levou 14 jogadores para a suplência, aproveitando, usufruindo do fato de viajar com voo fretado. Já que vai gastar bastante dinheiro, leva mais gente, leva alguns que possam dar retorno, né? E, claro, tem também o trenzinho da alegria, que sempre tem. Né? Mas tem gente da imprensa, tem gente da torcida que pagaram passagem para ir. Porque se generalizar, o Grêmio não precisava ter levado uma aeronave de 400. Tem que ver quanto pagou, qual é o custo-benefício, quanto seria o voo de carreira. E se alguém da imprensa, da torcida mamou, aí está errado. Mas o Grêmio, com certeza, não economizou agora, porque economizou em outras oportunidades. Né? O próprio Internacional, na segunda divisão, viajou com voo fretado e foi criticado por isso. Já debatemos aqui a respeito. Até o Grêmio, as informações extraoficiais, mas que vazaram aí, de que o custo do voo fretado ida e volta é 700 mil, mas como foram vendidos assentos para torcedores, para jornalistas, o custo real para o clube foi de 450 mil reais. Gastaria 300, gastou 150 a mais, mas levou 14 reservas. Não, levou 14 levou reservas. Todos os homens que ajudaram na campanha, os de futebol, da administração. E melhorou a condição de viagem dos jogadores. Essa é a hora do grupo, é a hora da integração de todos, mesmo aqueles que não vão fardar. É um momento decisivo. O Grêmio tem 2 viagens apenas, esta e mais uma, para estar mediante o principal título possível. E aí eu sei que se der errado vão dizer que fizeram muita festa, que estava o Gauchinho lá, estava vendo junto com a imprensa, com o presidente da federação, o jogo do River contra o Lanús. O Internacional, quando foi campeão da Libertadores da América, fazia voos fretados, com imprensa, com torcida também. Tem que ter farinha no saco e na hora H fazer a coisa certa. Agora, como disse o Charlon, eu acho que não tem que empresário entrar no vestiário. Eu acho que assessor de jogador não tem que entrar nem perto do vestiário. Agora, psicólogo, preparador físico, auxiliar de preparação física. São os dois extremos, né? Tem gente que não tem que entrar e tem gente que tem que entrar e não entra. Muitas vezes porque alguns técnicos se acham, digamos assim, suficientemente conscientes do seu grupo, etc. Então, cai na mesma linha que tu falaste antes. Quando a coisa dá certo, tudo é certo, vamos dar mais uma estátua lá. Quando as coisas estão erradas, aparecem os erros. É que o Grêmio esse ano Infelizmente, perdeu, futebol é assim. até aqui o Grêmio no ano perdeu tudo, planejando tudo. Planejando para ganhar. Planejou para ganhar a Copa do Brasil, perdeu. Planejou para ganhar o Gauchão, perdeu, porque jogou com os reservas lá no Paraguai para jogar com os titulares. Com o Novo Hamburgo, perdeu com o Novo Hamburgo. E no Campeonato Brasileiro planejou jogar com reservas e titulares enquanto desse que dava para alcançar o Corinthians, depois largou o campeonato de mão. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis, melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Zago Radiadores, mais de 55 anos, radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online, só produtos de primeiríssima qualidade. Está pensando em viajar? Não tem onde deixar seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom, não é canil, é apartamento. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou a Nina, diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Insulfilme e sua parceria Solargar Saint-Gobain, empresa francesa com mais de 300 anos no mercado mundial.
Fabrica 60% dos vidros automotivos do planeta com sua marca Premium, de filmes de controle solar e segurança. SolarGuard são películas de alto desempenho com garantias de 10 anos para seus veículos. Venha tomar um café conosco e conheça o que é a melhor película em qualidade, acabamento e desempenho em rejeição de raios ultravioleta e infravermelho. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 99969-2190, fale com a Natália, Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, em Sufilme. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos. Diga, Maurício. Não, Rec, já há muita movimentação lá para a partida do Grêmio com o Barcelona. O Grêmio chegando em instantes e ainda há dúvida com relação ao Michel. Algumas informações vazam do vestiário de que ele joga e outros já vazam de que, como ele não tem condições de jogar aos 90, ficaria no banco. Depois do intervalo, o professor Roberto fala sobre o vôlei e o Paulo Porto fala sobre essa história de esquemas de jogo 4-1, 4-1, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, depende do planejamento do clube, depende do que se tem na mão. No interior não tem como planejar clube inteiro, porque às vezes só tem 2 divisões. Enfim, depois do intervalo. Oito horas, 24 minutos e meio, já o Carlinhos Zago está lá no estádio, nos mandou imagens aqui, a gente não conseguiu baixar aí, que deu um probleminha na nossa internet, mas são imagens magníficas de um estádio completamente cheio. Estava falando do Paulo Porto aqui antes, é um estádio belíssimo, eu estive lá em treinamentos de Grêmio e de Internacional, é a maior torcida do Equador, não vai ser fácil para o Grêmio, mas é um lugar onde dá para jogar, tá aí, ó. E ali o canto Ó, tem alguns estará claros, a torcida gremista. Tem alguns claros, os torcedores do Grêmio entram por último, por óbvio, para não se misturar a torcida. Eu não sei onde é que eles ficam resguardados antes. Não, eles ficam ali no... Mas ali não dá tanto problema. Não é dos lugares mais violentos. Se é na Argentina e no Uruguai, só a polícia no meio, os primeiros que iam apanhar seriam eles. Bom, vamos falar de vôlei, professor Roberto. Bem rapidinho, só para convidar todo mundo, nesse sábado... bom de ver vôlei. A nossa equipe do Vôlei Canoas vai estar defendendo a liderança do campeonato. Terceira partida, até agora 2 vitórias, equipes de mesmo nível do nosso Vôlei Canoas. Tivemos a felicidade de ver o nosso representante da cidade vencendo as 2 partidas com autoridade. E agora começam as provas de fogo, os próximos 3 jogos são contra talvez as 3 melhores equipes do Brasil, e a primeira agora já em Canoas, ali no ginásio do La Salle, no centro, às 18 horas, Vôlei Canoas e SESI, será um grande jogo, jogadores da seleção brasileira, sem dúvida um belo convite, um bom jogo para assistir, estão todos convidados agora para sábado, 18 horas. Muito bem. Paulo Porto. Essa história do 4-2-3-1, 4-1, 4-1, 4-2, 4-2-2-2, 4-3-3. Eu penso que isso aí passa muito por organização de equipe, né? Quer dizer, tu tem que ter, para organizar uma equipe, um padrão, né? Agora, existe também aquela situação prática, aquela situação do dia a dia, que são, vamos dizer assim, as correções em cima de uma maneira de jogar. Às vezes tu começa a fazer um trabalho para jogar 4-2-3-1 e não encaixa bem. Quer dizer, por exemplo, no 4-2-3-1, na minha opinião, tu tens que ter um atacante lá de frente e na linha de 3 tu tem que ter um atacante, senão não dá certo. Já vi muitas coisas assim, né? Tu tem que ter um outro jogador dessa linha de 3 que tenha a característica, né, de ser um atacante. Os outros 2 podem ser meias, mas um tem que ser atacante. Por isso, Pedro Rocha, né, depois que começou a fazer gol, o Sacha, que chega lá dentro da área, não deixa aquele cara lá da frente, né? E é um sistema atual, né? Muito perto de sair está o 4-3-3, né?
que é, ao invés de ter um atacante de um lado, tu tem 2 atacantes, um de cada lado, né? Então, já O transforma próprio em Zago foi 4-3-3. criticado que jogava com 3 atacantes. O Inter joga com 3 atacantes. É, Potker, Sacha e Damião posicionamento. são atacantes. Voltam mas... para marcar, mas... Então, essa situação de 2 linhas de 4, né, que o Grêmio usa muito, com 2 linhas de 4, com 2 jogadores ali, no caso, quando era o Douglas e o Luan, um dava um bote no zagueiro, o outro vinha e fechava, essas histórias assim. Né? Também é um esquema que está se jogando muito. O 4-1-4-1, porque as 2 linhas de 4, na verdade, elas já vêm da Copa do Mundo de 80 e não sei o que aí. Eu me lembro que eu gravei os jogos, que, se não me engano, 2 ou 3 equipes, a Alemanha, se não me engano, jogavam assim, né? E entre as 2 linhas, o pessoal começou a botar um meia. Por isso é que fizeram o 4-1-4-1, para ter um volante ali para marcar. Em 98, o Zagallo chamou de 1. Então... O primeiro, lembra quem foi? Aquele que é Marques. Foi o nosso primeiro número 1. Fazia ligação pode com a... ser. Rec, 2-1 pro Grêmio hoje. 2-1? Bom, Fantinel. pessoal, seguinte, o Internacional já está na Série A de 2018 e o melhor, sem tapetão, não precisou subir em nono. Um abraço! Sem direito a... Tem que ouvir a isso treco. agora de alguém que tá na B, Professor, meu Deus do céu. já está empregado não? Não. Tá aqui um grande técnico aí, não, alguém vai Eu pegar. tô indo para São Paulo, vou visitar o Palmeiras agora e fazer um contato com o empresário lá, buscar um novo mercado. Valeu. Até amanhã, 1 da tarde.